O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Meus irmãos, sabemos que para a nossa evolução espiritual é necessário atravessarmos incontáveis experiências na matéria, as reencarnações, nas quais vamos desenvolvendo nossas habilidades, e por isso vamos alternando papéis nas mais diferentes situações. Experimentamos o poder, o talento artístico, a beleza física, as deficiências e também ocupamos diferentes condições sociais, inclusive seus extremos, a riqueza e a miséria. Duas provas bastante difíceis para espíritos de evolução mediana como nós. Enquanto a riqueza desafia o espírito a combater o orgulho, o egoísmo e a vida sensual, a miséria ensina a resignação, a humildade, a solidariedade. Então, onde quer que seja colocado, o espírito tem valiosas lições a aprender. E vale também lembrarmos que aqui estamos falando das provas, ou seja, daquelas situações vivenciadas pelo espírito que não são uma consequência de suas ações passadas, mas uma experiência para que ele possa dar testemunho de sua evolução espiritual. Por outro lado, sabemos que, pelos efeitos da lei de ação e reação, um espírito que tenha, por exemplo, enriquecido por explorar e deixar famílias na miséria, ou que tenha usado sua riqueza material somente para si, pode ser constrangido a vir em estado de necessidade material absoluta em uma encarnação posterior, para experimentar aquele flagelo que tenha causado a muitos, para expiação do seu passado. Há casos também em que o espírito pede para nascer em uma família humilde, com poucos recursos, para que não venha a se distrair com as facilidades proporcionadas pelo dinheiro em abundância e possam se concentrar naquilo que desejam realizar. Não há uma regra única para explicar todas as situações, mas é mais comum que os espíritos que pedem uma vida mais humilde e aqueles que estejam passando por uma prova aceitam com resignação a falta de recursos, pois já sabiam que iriam atravessá-la, enquanto aqueles que se veem constrangidos a suportar a miséria depois de uma encarnação de riqueza mal utilizada, normalmente se revoltam com a nova condição social e não aceitam bem o meio em que nasceram. Nesse item, Kardec cita a passagem do Evangelho em que Jesus recomenda a um jovem que já praticava todos os mandamentos que se desfizesse de todos os seus bens materiais para então segui-lo, coisa que o jovem não conseguiu fazer. Kardec então faz questão de esclarecer que a posse da riqueza em si não constitui mal algum. O uso e o apego a ela é que pode vir a ser um problema para a evolução do espírito. Mas há um outro aspecto dessa passagem que merece ser comentado. Nossa evolução espiritual acontece de forma gradativa, e é claro que devemos nos esforçar para sempre darmos um passo a mais, mas devemos estar cientes de que Deus não quer que executemos tarefas acima de nossas forças. O rapaz da parábola já tinha uma certa elevação espiritual, mas ainda tinha apego aos bens materiais. Desapegar desses bens e doá-los aos pobres seria esse passo extra na caminhada que ele poderia ter dado, mas não conseguiu. O que não significa que ele tenha perdido aquela encarnação. Se não conseguiu se desfazer dos seus bens, mas empregou sua fortuna de forma justa, criando empregos, praticando a caridade, ele pode ter saído vitorioso daquela situação. Assim, sejam quais forem os recursos, os talentos que tenhamos recebidos de Deus, lembremos de utilizá-los em favor de todos a quem possamos beneficiar e estaremos cumprindo aquilo que é esperado de nós. E vamos agora a uma mensagem que está no livro Toques de Luz, por Lorival Lopes. Há pessoas ricas que vivem infelizes e se perguntam por que estão neste mundo, e outras pobres que se sentem alegres com a vida. A diferença entre elas reside na maneira como se deixam tocar pelos acontecimentos e no teor de suas intenções. Em que direção caminhamos? Para quem fazemos as coisas? Como nos comportamos quando os esforços que empreendemos são em vão? Tudo depende da intenção com que vivemos e agimos. Por isso, a boa intenção é o que vale. Se você tem um projeto de vida, mesmo pequeno, e o executa com boa intenção, o êxito está garantido. Se obstáculos aparecem no decorrer do projeto, a boa intenção ganha ainda mais importância e valor. Ela engrandece você.
A sua intenção é boa quando o pensamento principal é de ajuda a você, sem prejuízo a outros, ou melhor ainda, de ajuda aos outros, sem a espera de recompensas. A boa intenção é o caminho de flores que nos leva a uma vida melhor. E levemos em seguida os nossos pensamentos em uma prece. Mestre Jesus, neste momento ponho-me diante de ti, qual o jovem rico da parábola, buscando refletir sobre minhas reais necessidades. Auxilia-me, mestre, a entender o real valor das coisas materiais, para que eu foque meus esforços na aquisição dos bens espirituais. Que eu entenda que aquilo que sobra à minha mesa é o que falta à refeição do meu irmão. Que tudo o que consumo em demasia, o supérfluo, é o que impede meus semelhantes de terem o básico. Por certo, Jesus, ainda não consigo dispor dos meus bens em favor dos necessitados, e sei que certamente não é isso que tu esperas de mim. Mas peço teu auxílio para jamais deixar desatendida uma necessidade básica de um irmão, que não me custará nada além de um luxo a menos. Que assim seja.